Está todo mundo participando. CNED. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é a missionária Joane Bentes, conhecida como Tia Jo, e como professora de educação infantil cristã, quero te fazer um convite muito especial. No mês de março de 2025, de 13 a 16, acontecerá o nosso grande congresso nacional de escola dominical, 11º CNED, e eu vou estar lá contribuindo com uma plenária com a temática Alcançando a Geração Alfa para Cristo, com um seminário Métodos Criativos de Ensino para Classes Infantis. E também estaremos participando de um fórum Transformando as Nossas Crianças para a Eternidade. Acontecerá na nossa sede do Belém, em São Paulo, e você é o nosso convidado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Juntos vamos nos capacitar para melhor servirmos as nossas crianças. Eu te encontro nos dias 13 a 16 de março. Suas inscrições podem ser feitas agora pelo nosso site www.cened.com.br. Não deixe para a última hora. Forme uma grande caravana do Ministério Infantil e venha. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 6. A autenticidade de uma linguagem sadia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Lição Bíblica de Jovens. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a carta de Tiago, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E eu quero, mais uma vez, lhe fazer um convite. Convite para você adquirir o livro de apoio, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bem, na lição de hoje, a autenticidade de uma linguagem sadia. Você precisa, como professor, focar com seus alunos o texto principal, Provérbios 18, 21, que nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse texto principal, ele é mais uma demonstração de como o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque a lição está totalmente ligada a esse texto de Provérbios, o controle da língua e a necessidade de uma linguagem sadia. Então, fixe nesta ideia com seus alunos. Procure utilizar esse texto principal da nossa lição como ponto de reflexão, para que seus alunos possam parar para entender a importância da linguagem, a importância daquilo que se diz. Também nós temos o resumo da lição, que fala sobre o controle da língua. É essencial para uma vida piedosa, para uma fé sadia. De novo, controle da língua. Toda a lição vai estar falando sobre isso. Talvez uma das coisas mais difícil para todos nós, seres humanos, exatamente o controle da língua. Lições passadas, falamos sobre ser pronto para ouvir e tardio para falar, o que é uma sequência natural nesta lição. Bem, você tem 3 objetivos básicos nesta lição que você precisa focar com os seus alunos. Você precisa levá-los a compreender, explicar e destacar. Compreender o que, professor? A necessidade de dominar a língua. É uma necessidade de aprendermos a dominar a língua. Ninguém nasce com a língua dominada, mas é um processo que se vive durante a vida com a ação do Espírito em nós. Você precisa explicar os perigos de uma língua descontrolada,
poucas coisas causam tantos males do que uma língua descontrolada. Você precisa destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível que precisa ser o modelo de linguagem de um crente, de um servo de Deus. Esta lição ela está dividida em 3 pontos, com base no texto bíblico de Tiago, no capítulo 3, versículo 1 ao 12. Já estamos no capítulo 3 da carta de Tiago, e você, focando isso com os seus alunos, você vai levar os seus alunos a fazer uma leitura sobre a carta de Tiago, fazendo-os compreender claramente o que esse texto está dizendo. E ao lerem a palavra de Deus, você vai estar contribuindo para que a fé dos seus alunos seja fortalecida. Então, nesta lição, estamos aí mais ou menos no meio do nosso trimestre. Você precisa perguntar aos seus alunos se eles já leram a carta de Tiago. Que você propôs na primeira aula, pergunta onde eles estão na leitura desta carta, quais anotações que eles fizeram sobre esta carta, porque eu tenho certeza que esse trimestre vai contribuir para uma fé autêntica e saudável que glorifica o nome do nosso Deus. Nós temos 3 pontos principais na nossa lição. A saber, o primeiro ponto fala sobre a linguagem, a necessidade de dominar a língua. No segundo ponto, vai falar sobre os perigos de uma língua descontrolada. E o terceiro ponto, característica de uma linguagem sadia e irrepreensível. Pergunta: qual o efeito que nossas palavras possuem sobre a vida daqueles que nos ouvem? Já parou para pensar nisso? Já se perguntou sobre isso? Que às vezes as pessoas falam, mas não param para pensar o efeito que nossas palavras possuem sobre a vida daqueles que nos ouvem. Nossas palavras têm o poder de influenciar profundamente o ambiente ao nosso redor. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Como você fala, como você conversa, como você responde, o que você diz influencia sim ao seu redor, no seu ambiente. Então nossas palavras têm a capacidade de influenciar profundamente o ambiente ao nosso redor. Por meio da linguagem, podemos transmitir conhecimento, expressar sentimentos, construir relacionamentos e até mesmo moldar o pensamento de outras pessoas. No entanto, essa mesma habilidade para coisas boas pode ser utilizada de forma destrutiva, causando mal-entendidos, espalhando discórdias, prejudicando a confiança e a dignidade de outras pessoas. Tiago nos alerta sobre o imenso poder que a língua possui e a responsabilidade que temos em utilizá-la de maneira sábia e construtiva. Então nós seguimos no nosso texto, e Tiago lembra e faz disso um lembrete muito oportuno da necessidade da vigilância constante sobre o que conversamos. Em um mundo onde a comunicação é instantânea e muitas vezes impulsiva, palavras proferidas sem reflexão podem causar danos irreparáveis. A advertência de Tiago é clara: controlar a língua não é apenas uma questão de etiqueta social, mas uma expressão de nossa maturidade espiritual e do nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo. Em tempo de redes sociais, de comunicação rápida, em tempos de grupos de conversa, às vezes não precisamos controlar apenas a língua, precisamos controlar o dedo, o que digitamos, para quem digitamos, e às vezes as pessoas ofendem as outras por uma tela de computador, por uma tela de celular, e torna-se, em palavra escrita, uma língua descontrolada e causa problemas. Então, nós falamos nesse texto sobre a necessidade de domar a língua e, nesse primeiro subponto, sobre a responsabilidade dos mestres com o que falam. Tiago inicia o capítulo com uma advertência para os professores. E falando de professores naquele tempo, totalmente oral, você está me vendo
tratar uma aula, você está me ouvindo e está me vendo por um vídeo, seja numa TV, seja na tela do seu computador ou no celular. Mas, naquele tempo, as aulas não poderiam ser editadas, você não poderia escrever e deletar e escrever de novo no computador. As aulas eram totalmente orais e faladas em grupos. Então, há uma necessidade. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, ele inicia com uma advertência para os mestres, para aqueles que ensinam. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqueles que ensinam são responsáveis por usar a sua língua com sabedoria, pois suas palavras têm grande influência sobre os outros. Muito cuidado. Pessoas que têm muitos seguidores em redes sociais, pessoas que têm influência sobre outras pessoas, precisa ter um cuidado fortíssimo com o que diz, com o controle da sua língua. Que o Senhor Jesus nos ajude a prosseguir a nossa jornada e que as nossas palavras sejam produtoras de vida e possam exalar o cheiro de Cristo e não o cheiro de maldade ou cheiro de corações que não foram transformados. A ideia de Tiago aqui para os mestres é destacar que as palavras ditas de alguma forma afetam aqueles que ouvem. Muito cuidado com o uso do púlpito. Como pastor, eu tenho muito cuidado com o uso do púlpito e muito cuidado a quem eu cedo do púlpito da igreja que eu pastoreio, porque pessoas estão ouvindo, precisam ser edificadas. Púlpito, classe de escola dominical, não é lugar para mandar indireta para ninguém, não é lugar para ficar desabafando das suas dores, das suas lutas, devem ser desabafadas com as pessoas certas, nos lugares certos e principalmente aos pés do Senhor. Púlpito de igreja, sala de escola dominical, momento de aconselhamento, não é momento de você descarregar as suas dores e as suas angústias em cima de ninguém. Portanto, muito cuidado com o que você fala. E Tiago diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Claramente é explicado que todos nós cometemos erros. E isto destaca o poder da língua em controlar não apenas as nossas palavras, mas também as nossas ações. Então Tiago vai falar sobre a responsabilidade dos mestres e também, no subponto 2, sobre o poder da língua. Precisamos ter muito cuidado com o poder da língua. E no subponto 3, Tiago fala sobre a língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. A utilização de metáforas que ampliam a compreensão e ilustram o impacto desproporcional da língua. Tiago usa aqui. No versículo 3, por exemplo, ele ilustra o impacto que isso causa, que uma língua descontrolada causa. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Isso está no versículo 4. Embora pequena, a língua pode direcionar a nossa vida inteira, para o bem ou para o mal. Ou seja, se um ser humano relativamente pequeno, ou seja, você como ser humano é relativamente pequeno comparado com um cavalo. Você é muito pequeno comparado ao navio. E um leme controla o navio para onde ele vai. É um pequeno pedaço de um navio. Um freio no cavalo é um pequeno pedaço para um animal muito forte e que dá a você, ser humano, a condição de controlar esse animal muito mais forte do que você com uma pequena ferramenta que é o freio. Então, da mesma forma, Tiago se utiliza da comparação com o leme. Grandes embarcações à vela, movidas pelo vento, ou, no nosso caso, grandes embarcações movidas por grandes motores e grandes hélices, são direcionadas para um lado ou para o outro, com um pequeno leme que controla essa embarcação. E aí, nós temos o ponto 2, que fala sobre o perigo de uma língua descontrolada. Estamos falando um pouco sobre isso, mas eu quero enfatizar para você, meu querido aluno, veja bem, o freio, o leme, a língua,
possuem a mesma característica. São pequenos, porém capazes de grandes feitos. E é aqui que Tiago passa a descrever, e aí pega seu texto de Tiago e dê uma olhada no verso 6, por exemplo, que Tiago passa a explicar, a comparar a língua como um fogo capaz de incendiar um grande bosque. A língua também é um fogo, como diz Tiago. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, isso aqui é muito forte, meus queridos irmãos. Isso é muito forte. A ideia é que palavras impensadas podem causar danos enormes e duradouros. Como um mundo de iniquidade, é o termo que Tiago usa, e iniquidade, Tiago usa aqui o termo grego, que significa uma profunda violação da lei e da justiça. A palavra que Tiago utiliza aqui para falar sobre injustiça de coração e vida. Como um fogo, a língua que professa iniquidade é perversa, está fora de controle e destrói tudo à sua volta. Essa mesma verdade é encontrada no Salmo 120, versos 13 e 4, Provérbios 16, verso 27. A língua é identificada e, de certa forma, também é um veículo para o mundo de completa iniquidade, pois a língua pode contar mentiras, difamar o nome de alguém, alimentar o ódio, criar discórdia, incitar a luxúria e, assim, dar origem a muitos pecados. Grande parte dos pecados, grandes e pequenos problemas que se enfrentam hoje, tem origem na falta de controle do que se fala. Isso ocorre também porque a mente está corrompida, exatamente porque o fruto do Espírito não está sendo manifestado. Domínio próprio, paz, amor, faz parte do fruto do Espírito. Mas existem pessoas que, infelizmente, são alimentadas por mentiras, fofocas, dissensões e etc. Ora, você no grupo de celular, pergunte para os seus alunos. Se eles participam de grupo na escola, grupo de WhatsApp, seja o que for. E aí pergunte a eles. Às vezes recebe uma mensagem assim, escrita assim, ó, bomba. E se eles não ficam os dedos coçando para saber. Ora, há uma análise fantástica feita por Charles Swindoll, e que eu quero citá-la. Ele comenta que Tiago associa a língua ao inferno. Claramente, o texto vai dizer isso no verso 6, né? Que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago, ele vai dizer que o inferno inflama a língua. Então, Tiago associa a língua ao inferno. Isso não é interessante você pensar nisso? Já parou para pensar? Por que Tiago faz isso? Perceba a relação que Tiago faz entre os dois. Ora, a língua é posta em chamas pelo inferno e põe em curso toda a nossa existência. A palavra em grego, traduzida por inferno aqui, é Gehenna, que aparece nos ensinos de Jesus e aparece aqui em Tiago. A origem e acepção mais comum e popular desse termo grego, Gehenna, se encontra entre os judeus que conheciam Jerusalém, de modo que os leitores de Tiago, por serem dispersos, as tribos dispersas, eles sabiam o que Tiago estava dizendo. Os moradores de Jerusalém conheciam o que Tiago estava dizendo. Eles eram formados, cristãos, judeus na dispersão. E eles devem ter pensado de imediato no sentido da palavra. Gehenna é uma referência ao vale de Inom, que percorre ao sul de Jerusalém. É um lixão a céu aberto que estava ao sul de Jerusalém. Nos dias de Jesus e de Tiago, os moradores da cidade acumulavam todo o lixo e toda a sujeira no Gehenna, onde costumavam a ser queimados.
Isso era um fedor terrível. Mas então, olha, preste atenção. O que Tiago descreve? Era como se Tiago estivesse dizendo aos seus leitores, e diz para nós hoje, que nossa língua, e Tiago estava dizendo assim, ó, sabem aquele lixão fedorento queimando no sul da cidade? Sabe aquele lixão? Já viu algum lixão? Pergunta para os seus alunos, vocês já viram algum lixão queimando? O fedor que sai daquele lixão. É como se Tiago estivesse dizendo, sabe aquele lixão fedorento queimando ao sul da cidade? Nossa língua é igual àquilo. Quando começamos a falar e perdemos o controle, o lixo de nosso coração se acende. A semelhança da fumaça fétida que nos lembra do lixo queimado no vale de Inom, nossa língua permite que todos ouçam a maldade do nosso coração. Por isso que uma pessoa que tem a língua descontrolada, ela na verdade tem um coração maldoso. Trate isso com os seus alunos, trate isso com os jovens. Daí você tem o terceiro ponto desta lição, e eu já estou terminando, que é a característica de uma linguagem sadia, irrepreensível. Ao mesmo tempo que a língua tem essa questão, ser esse pequeno órgão, mas ela pode ser controlada. Tiago enfatiza fortemente o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Efésios 4, 29 traz essa ideia. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Nossas palavras precisam ser construtivas e benéficas para quem ouve. Então, com a língua, Tiago diz que pode se bendizer ou amaldiçoar. Mas nós, que somos servos de Jesus, somos chamados para abençoar. Nossa língua não é chamada para difamar, não é chamada para falar mal de quem quer que seja, mas para abençoar a vida dos outros. Uma linguagem sadia se manifesta em palavras que elevam e incendiam as pessoas a crescerem em sua fé e a buscar uma vida mais alinhada com os princípios cristãos que vai refletir a sua fé em Cristo. Então eu quero concluir esta aula de hoje, que ficou um pouco mais longa, fazendo-lhe uma pergunta. Como posso garantir que as minhas palavras reflitam minha fé e edifiquem os que me ouvem? Pense nisso e pergunte isso aos seus alunos. Deus abençoe e até a próxima lição.